Aleluia, meus irmãos. Te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 14. Nós vamos ler juntos. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Pai bendito, nós queremos te agradecer, dar honra e glórias ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que cada coração aqui, cada mente, agora seja cativo à voz do teu Santo Espírito. Nós sabemos que o Senhor tem uma porção especial para cada um que entrou aqui essa noite, que ao entrar aqui na tua palavra, encontre a cura, a libertação, o renovo, a força para prosseguir, olhando para o alvo, autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Deus, muito obrigado por esse privilégio e por essa responsabilidade de compartilhar aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Que cale o homem e fale o teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou falar da pessoa mais importante da sua vida, ou pelo menos deveria ser. Não é o seu cônjuge, não é o seu filho, mas é Jesus, seu Salvador e seu Senhor. Aleluia! O tema da mensagem é a soberania de Cristo. Tudo que Deus tem feito e tem falado nessa igreja, eu vejo uma conexão maravilhosa que só o Senhor, só o teu Santo Espírito pode fazer. E aquilo que o pastor Douglas ministrou, na semana passada, a respeito da criação, o Deus Criador, hoje nós vamos compartilhar, porque o versículo 1 ao versículo 5, fala exatamente do filho que estava com o pai, e eles eram um só, e o filho como agente da criação. E depois nós vamos ver que esse Verbo vindo ao mundo, entregando sua vida, como a pastora ministrou aqui durante o louvor, ele nos dá oportunidade para sermos uma nova criação. Então Deus Pai cria todas as coisas com o agente que é o Filho, o Verbo, e nós fomos frutos, resposta dessa criação, dessa segunda criação de Deus. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, falando um pouquinho antes de entrarmos na exposição do texto. O Evangelho de João, meus irmãos, foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque, uma heresia que quase devastou a igreja nos 3 primeiros séculos, que foi o chamado gnosticismo, que era uma mistura da fé judaica e da filosofia grega. Isso porque
O Império Romano, ele dominava politicamente o mundo naquela época, mas não filosoficamente. Então o pensamento grego, ele prevalecia, e um dos pilares do pensamento grego era o dualismo. E o que seria isso? Ele defendia que a matéria visível era essencialmente má, e o espírito imaterial, não visível, era essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. Para os gregos, Jesus não poderia ser Deus, porque como ele veio em matéria, tinha um corpo, ele não poderia ser essencialmente bom, porque a matéria era má para eles. Jesus, então, ele não poderia ser Deus. Começa, então, a se negar a divindade de Jesus, já no primeiro século. E João, ele escreve para defender, enfaticamente, que Jesus era verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Não deixou de ser Deus ao encarnar, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. É interessante que de ontem para hoje, veio uma neblina muito forte, lá perto de casa também teve queimadas, mas a gente sabe que essa fumaça toda, isso veio lá de São Paulo, ali São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e juntou com a neblina daqui e a sequidão. Meus irmãos, e ontem para sair de carro tinha que acender o farol, muitos compartilharam comigo que estavam evitando até de sair. Por quê? Porque era neblina, ofuscava a vista. E foi exatamente isso que essa heresia ela começou a fazer, tirando Jesus do foco, enganando a muitos. E hoje, nos nossos dias, também não é diferente. A heresia, há falsos profetas, há um humanismo, um olhar humano que, infelizmente, tem tirado Cristo do centro e colocado o homem. Sabe, tem massageado o ego, tem deixado o homem num local de muito conforto. E a palavra, meus irmãos, nós sabemos que ela não é anatômica. A cruz não é anatômica. Nós é que temos, que nos submeter a ela, que obedecer a ela, caminhar nos princípios e sobre a palavra de Deus, é ela que nos sustenta. Meus irmãos, nos evangelhos sinóticos, Mateus retrata Jesus como o rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito. Mas João, ele retrata, justamente também para combater essa heresia, ele retrata Jesus, o Verbo, como Deus. E aí nós vamos compartilhar versículo a versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gênesis 1, a palavra do Senhor diz que Deus, ele criou os céus e a terra. Ou seja, o Verbo, quando a palavra diz, no princípio era o Verbo, está dizendo para nós que o Verbo pré-existe ao princípio, ao começo e à criação. Então o Verbo, meus irmãos, ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Portanto, o Verbo é Deus. Quando fala em eternidade, a gente não entende muito, porque a eternidade é algo que a gente entende pouco de tempo, Aliás, como a pastora disse, o tempo e os dias têm sido cada vez mais curtos para a gente fazer tanta coisa. O ativismo tomou conta, E isso traz o quê? Traz uma angústia, traz uma ansiedade, traz depressão. E a gente se esquece de investir naquilo que é mais importante da nossa vida. Sabe por quê? Se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, fica o quê? Fica a eternidade. E quando a gente conversa, infelizmente, com muitos jovens, eu tenho um jovem na minha família que o discurso dele é aproveitar a vida, porque a vida é curta. E é exatamente isso, meus irmãos. É exatamente esse o ponto. A vida é muito curta. Eu já estou com 57 anos, embora não pareça, Corpinho de 56. Mas, qual a expectativa de vida? A palavra do Senhor diz que após os 70,
é enfado e cansaço. Hoje, as pessoas têm vivido mais, mas mesmo assim, é um tempo muito curto para a gente investir apenas no presente, apenas nesse tempo, apenas nesse mundo. E a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam de Jesus somente nesta vida são os mais infelizes de todos os homens. E a gente tem investido toda a nossa força, tem desgastado para investir em conquistar coisas. Isso não é ruim, você ter conforto, você dá conforto para a sua família. Não estou falando nada contra isso. Eu estou falando a falta de equilíbrio, de esquecer daquilo que é o principal, que é o essencial. E como eu disse, a pessoa mais importante da nossa vida e aquele que ocupa o principal lugar do nosso coração deve ser o Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por cada um de nós. Nós precisamos dar uma resposta, meus irmãos. E é por isso que então a gente não entende muito a eternidade. E eu creio, e eu espero que você deseje quanto eu, passar a eternidade com o Senhor. Então nós precisamos de investir naquilo que é eterno, meus irmãos. Nós precisamos de conhecer aquele que é eterno. O versículo 2, aliás, e o verbo estava com Deus. Esta é uma expressão que no grego ela significa estar face a face. Ou seja, Deus ele é pessoal e o verbo também é pessoal. E ele não é impessoal como pensavam os gregos. Por quê? Porque ele tem a mesma essência, substância de Deus, com a mesma natureza, atributos, e realizando as mesmas obras. Portanto, o verbo é eterno, ele é pessoal e é divino. Foi ele que trouxe à existência as coisas que não existiam. No versículo 3, diz que ele estava no princípio com Deus, e não passivamente. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. E aí cai por terra algumas teorias populares ainda nos nossos dias. Por exemplo, João reprova a ideia que a matéria é eterna. E nós acabamos de ver que todas as coisas foram criadas por Ele. Geração espontânea. O mundo não gerou a si mesmo, mas foi chamado à existência pela palavra do onipotente, onipotente do verbo. O Big Bang, como o pastor Douglas ministrou no domingo passado, em que o mundo surgiu de uma grande explosão cósmica. Meus irmãos, leis tão precisas e complexas, com tanta harmonia, só poderiam ter tido a intervenção e as mãos do nosso Senhor. Nós cremos que o mundo foi criado pelo nosso Senhor. É essa que é a nossa fé. Em Hebreus 1:2, diz que nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ou seja, o verbo foi um agente na criação. Em Isaías, capítulo 40, retrata a grandeza do nosso Senhor, e fala que Ele mede as águas dos oceanos com a concha das suas mãos, pesa o pó das montanhas em balança de precisão, mede os céus a palmos, olha para nações da terra, as grandes potências econômicas, e militares, e considera todas elas como um pingo que cai de um balde. Está lá em Isaías 40, depois você lê. E espalhou as estrelas no firmamento, e por ser grande em força, e forte em poder, quando as chama, nenhuma falta. Esse é o nosso Senhor, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor. No versículo 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Se a vida estava nele, tudo que tem vida, nós, os animais, tudo que tem vida, só tem porque recebeu dele. Ele nos dá vida, Ele é autoexistente, Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Meus irmãos, se nós estamos aqui essa noite, é porque nele vivemos, nos movemos e existimos.
Bastava que faltasse oxigênio para nós, e nós viraríamos pó. Olha a nossa fragilidade para a gente ficar com tanta prepotência. Meus irmãos, Deus está nos chamando para depender dEle cada dia mais. Para depender dEle, para que a nossa expectativa esteja toda nele. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Vocês lembram da abertura das Olimpíadas? Em que escarneceram lá da ceia do Senhor? E a gente gera uma ira santa, né, na gente. Meus irmãos, Deus está no trono. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está no trono. Trevas nenhuma incomodam o nosso Deus. Ele é poderoso. Aonde Jesus chega, as trevas se dissipam. Aonde Ele chega, a cura, a libertação, a redenção, a salvação, chega a vida, chega a restauração. Aonde Jesus chega, chega a vitória na nossa vida, meus irmãos. Chega a vitória no nosso casamento, chega a vitória nos nossos relacionamentos, chega a vitória na saúde. Chega a vitória por quê? Porque você o conhece, sabe que Ele te amou primeiro e Ele te atraiu com cordas de amor. Não tem como não se sentir um vitorioso. E a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente anda cabisbaixo, anda no vermelho. Eu sempre falo que aqueles que estão em Cristo só andam no crédito. Só no crédito. Aleluia. Portanto, nós vimos até aqui que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Aquilo que João falou enfaticamente, ele conseguiu provar. Por quê? Porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, pessoal, divino e autoexistente. E realiza as mesmas obras de Deus. Ele é criador, ele é doador da vida e o sustentador. Então, concluindo, nós não podemos estar neutros diante do nosso Jesus Cristo. Nós não podemos, meus irmãos. Nós precisamos decidir em recebê-lo em nosso coração e submeter a nossa vida a Ele. Mateus 12:30 diz que quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, do versículo 6 agora, até o versículo 13, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 decisões que a gente precisa fazer. A primeira decisão é dar toda a glória ao Senhor. E nós vamos ver isso do versículo 6 ao 9, daquilo que João Batista, da forma que ele procedeu. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Meus irmãos, João Batista, precursor do Messias. De Malaquias até João Batista, tivemos 400 anos, um período interbíblico. Mas, porém, continuavam os cultos. Tinha a música, tinha o sacrifício, tinha as festas, mas não tinha a palavra de Deus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2, diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele pregou a toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme em Isaías 61, conforme em Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, todo vale será aplanado, todo monte nivelado, todo caminho torto será endireitado. Então toda carne verá a salvação de Deus. E a pregação de João Batista era uma pregação muito amorosa. João Batista tinha um tato para lidar com as pessoas. Ele chamava de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E às vezes achamos difícil
vir no culto, no domingo, seja de manhã, seja à noite, ou na célula, participar de ministérios da igreja, a gente acha difícil. Aquelas pessoas, e ouvir essa pregação tão amorosa de João Batista, no deserto, meus irmãos. Sabe o que isso é? Isso é fome e sede. Fome e sede. Está faltando fome e sede na igreja. Está faltando fome e sede de buscar a presença do Senhor. Está faltando fome e sede de nós buscarmos o secreto, de sermos cheios dEle. E a gente se contenta com migalhas. Com migalhas. Oh, Senhor. Produzir frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, e mandaram, os judeus enviaram os sacerdotes e os levitas para perguntar se ele era o Messias. Já imaginou? João, com aquele povo todo, se ele falasse que era o Messias, ele pelo menos ia receber o apoio popular. Mas não, ele deu a glória ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não sou o verbo, eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, apenas aponto para ela. Ele é a luz que ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, mas eu sou amigo do noivo. Ele é o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas vem aquele após mim, que é muito mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de desatar as correias das sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, a Jesus seja a glória, seja a honra e seja todo louvor. Às vezes a gente caminha com pessoas, discipula, às vezes há uma conexão, até uma certa dependência, mas a gente tem que procurar, fazer como João Batista. Olha, depende do Senhor, olha para Ele. Não que nós não precisamos dar bom testemunho, porque é com um bom testemunho que a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida, senão a nossa palavra fica ao vento. Nós precisamos dar bom testemunho, mas as pessoas precisam ser direcionadas para Jesus, para buscarem ao Senhor, e assim, meus irmãos, elas vão ser curadas, vão ser libertas, para curar e libertar outros. Amém? Aleluia, a Ele seja toda a glória. No versículo 10, por favor, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa palavra no grego é cosmo, e a mesma palavra no versículo tão curto, com 3 significados diferentes. Primeiro, fala do mundo geográfico, depois do mundo físico, material, e depois do mundo das pessoas. No verbo 11, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu disse que a primeira decisão que nós precisamos fazer é dar toda a glória ao Senhor. E a segunda é receber a Jesus. Quem eram os seus? Era o povo de Israel. Jesus era judeu. Não receberam. Será que foi por falta de evidências? Não, meus irmãos. Foi por falta de fé. Sabe por quê? Porque o Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Ele é a semente de mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, no qual todas as famílias serão abençoadas. Jesus a nuvem. Jesus era simbolizado pela nuvem, pela coluna de fogo que aquecia aquele povo no deserto, e a nuvem conduzia-os. Ele era simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, pelo tabernáculo, pelas festas, pela arca da aliança, e dentro delas, ele também era representado pelas tábuas da lei, pelo maná, pela vara de Arão seca que floresceu. Ele era simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, pelo tabernáculo.
Tudo sombra e ele a realidade. Na plenitude dos tempos, ele nasce de mulher sob a lei. E andou por toda parte, conforme Isaías 61, curando os quebrantados de coração, proclamando libertação aos cativos, colocando em liberdade os algemados e oprimidos do diabo. Os coxos andavam, os cegos enxergavam, os surdos ouviram, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Ou seja, o véu que Deus rasgou de cima a baixo, quando Jesus gritou, está consumado, o véu ainda está sob os olhos dos judeus. O muro de lamentações lá, meus irmãos, tem jovens, crianças, velhos, todos aguardando ainda a vinda do Messias, que há 2000 anos atrás já veio. Será que isso não acontece conosco? Em meio a tantas evidências, quando a gente olha na vida dos irmãos, na vida de algum irmão, sabe, sendo transformado verdadeiramente, dando respostas ao Senhor, será que a gente está guardando o quê para receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Muitos os rejeitaram. Verbo 12, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos quanto receberam, todos quem? Todos, meus irmãos, todos os povos, línguas e nações. Se tornar filho de Deus não é hereditário, não é, né, por sangue, nem por vontade de qualquer homem, por vontade própria, reconhecendo tudo que Deus criou, a natureza, essas maravilhas. Deus, homem nenhum pode se fazer filho de Deus, a não ser pela fé em Jesus Cristo, por confessar a Ele como Senhor e Salvador, aí sim. Isso não é coisa natural, meus irmãos. Não adianta nascer num país cristão, frequentar uma igreja cristã, ou nascer numa família cristã. Isso não é por osmose. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que nós podemos fazer. Sabe por quê? Significa ter um novo coração, ter uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criação. Conforme em 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram, eis que tudo se fizeram novo. Pode deixar esse versículo aqui por enquanto, por favor. Meus irmãos, era assim que na primeira criação o mundo estava, sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. É exatamente assim na segunda criação, quando o homem e a mulher estão sem Jesus na sua vida, eles estão sem forma e vazio. Por isso que em Romanos 12, 2, a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. E aí, meus irmãos, quando eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, já não estou mais vazio, porque o Espírito Santo vem preencher a nossa vida, vem te habilitar e te capacitar a ser, a fazer e a se tornar um pequeno Cristo. Aleluia. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, não é o velho homem melhorado, mas é um novo homem e uma nova mulher. E assim, meus irmãos, não é um novo pai, uma nova mãe, é um novo marido, uma nova esposa, é um novo irmão, um novo amigo, um novo patrão, um novo funcionário.
um novo cidadão desse mundo. Para quê? Para dar testemunho daquilo que já aconteceu dentro de nós. Hoje nós tivemos o batismo. E em nome de Jesus, a minha oração é que aqui, essa noite, haja um batismo no entendimento. A palavra do Senhor vire a chave no seu coração. Porque é exatamente... E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E muitos aceitam a Jesus e se sentem salvos, satisfeitos. E estar em Cristo é nós participarmos no processo, meus irmãos. É comprometer com aquilo que Deus se compromete, com as pessoas. É olhar para o próximo e não ficar frio, indiferente. É chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Estar em Cristo é ser um com Ele, é amá-lo acima de tudo, é submeter a sua vontade, é conhecê-lo na sua intimidade, no seu secreto, e permitir que Cristo seja formado em nós. Essa é a terceira decisão, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o dia é hoje. É hoje. E se você já aceitou Jesus e não está em Cristo, como a palavra diz, se ainda não está se comprometendo, se está vivendo uma vida superficial, uma vida paralela, uma vida às margens daquilo que Deus tem para você, meu irmão, em nome de Jesus, faz como a pastora falou, mergulha nas águas, e escute a voz das muitas águas, faz como o profeta, começa a entrar no rio de Deus, se ele está nos artelhos, deixa ir para os joelhos, se está nos joelhos, deixa ir para o lombo, se está nos lombos, vá para onde os seus pés não alcançam, aonde a vontade de Deus prevalece na sua vida, onde a sua vontade não está em primeiro lugar, mas o que está em primeiro lugar no seu coração é fazer a vontade de Deus, ouvir a sua voz e obedecê-lo, em nome de Jesus. E no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo que é Deus, o absoluto, se tornou concreto na pessoa de Jesus Cristo. A palavra se tornou carne e viveu entre nós. O eterno, o pessoal, o infinito, o imutável, o soberano, o divino, o Criador, o onipotente, o onisciente, o onipresente, meus irmãos, se esvaziou. Como a palavra em Filipenses 2,6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele veio para estar entre nós, sentir as nossas dores, chorar as nossas lágrimas. Meus irmãos, ele carregou nos seus ombros o madeiro que era para nós. Ele carregou sobre si os nossos pecados, morreu por ele e ressuscitou para a nossa justificação. Ele voltou para o céu e em seu nome o Pai enviou o Espírito Santo que está dentro de todo aquele que o aceita e o confessa como Senhor e Salvador das suas vidas. Está sentado no trono e vai pessoalmente vir buscar a sua noiva. Aleluia. A sua igreja. Ele veio cheio de graça e verdade, porque se ele não viesse com graça, meus irmãos, se ele tivesse vindo com juízo, ele fulminaria todos, mas ele veio com graça e verdade, pois nos pegou mortos em nossos próprios delitos e pecados, nos deu vida eterna, nos limpou, nos fez membros da família de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com ele, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória, meus irmãos, ela representa os atributos de Deus no seu resplendor máximo. E essa glória estava presente no nosso Redentor.
Em Colossenses 2:9, a palavra do Senhor diz: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus. Ou seja, toda a expressão de Deus no seu resplendor estava nele. Por isso ele podia dizer: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Em João 8:12, o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. E em Mateus 5:14, ele diz para mim e para você, para a igreja: vós sois a luz do mundo. Olha que responsabilidade e olha que privilégio, meus irmãos. Deus não quer que nós tenhamos o controle da nossa vida com a nossa mente, egoísta muitas vezes. Mas Deus, Ele quer devolver o governo das nossas vidas, assim como Adão tinha, quebrou, quando foi quebrada a aliança, na queda. Deus, Ele quer devolver o governo para nós. Mas com nós temos a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo. O nosso papel como igreja, então, é nos posicionar como quem tem autoridade no nome de Jesus, pelo testemunho. Mostrar a nossa fé pelas nossas obras, não somente em assistência aos necessitados, mas as obras que significa frutos dignos de arrependimento, uma mudança de vida, uma transformação, uma relevância ao manifestar o caráter de Deus em nós, buscando ter um coração semelhante ao dele. Jesus, ele veio e mostrou para nós que é possível viver nessa terra. Fazendo a vontade do Senhor e buscando não pecar. Porque a palavra do Senhor diz que se nós falamos que estamos nele e pecamos, nós não estamos falando a verdade. A igreja não tem luz própria. Nós não temos luz própria. Mas o Senhor é essa luz. Ele é o sol da justiça. E da mesma forma que a lua reflete a luz do sol, porque ela também não tem luz própria, é assim a igreja, é assim a minha vida e a sua, meus irmãos. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso testemunho, no nosso dia a dia. É assim que nós vamos ter uma vida relevante, é assim que nós vamos glorificar a Deus naquilo que fizermos, naquilo que falarmos, que as nossas atitudes, elas correspondam àquilo que é a nossa pregação. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. E assim como nós falamos, existem decisões que elas precisam ser tomadas. Ah, não quero decidir agora. Então você está decidindo. Se você não quer tomar uma decisão hoje, essa é uma decisão. Mas Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Diante de tudo aquilo que você ouviu, segundo a palavra de Deus, essa noite é uma noite de salvação e de reconciliação. Em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para que você repetisse comigo uma oração. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra. E ela gerou fé no meu coração. E eu, Pai, creio com o meu coração e confesso com a minha boca que o Senhor Jesus Cristo veio como homem, morreu pelos meus pecados e ao terceiro dia ressuscitou para que eu tivesse vida nele. E essa noite eu faço uma aliança contigo. Escreve, ó Deus, o meu nome
no livro da vida, porque a partir de hoje eu tenho o Senhor Jesus no principal lugar do meu coração. Aleluia. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração, mas de uma forma consciente, não com emoção, mas com a razão, entendendo aquilo que você orou, entendendo aquilo que foi ministrado essa noite, aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. E se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazê-lo agora, levante as suas mãos, que nós vamos orar por você. E se você aceitou Jesus, mas se desviou do caminho por algum motivo, e essa noite quer renovar uma aliança com o Senhor, você também, neste momento, você pode levantar as suas mãos, dizendo: Senhor, eu andei por muito tempo longe dos teus caminhos, na superficialidade, mas essa noite eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero estar em Cristo. Sendo assim, nós entendemos que todos estão em Cristo. Em nome de Jesus, a partir desta palavra, alinhado com aquilo que a palavra disse e com o Espírito Santo que está dentro de você, você seja abençoado pelo Senhor. Enquanto nós somos ministrados por uma canção, você possa refletir em tudo aquilo que você ouviu essa noite e dizer: Senhor, o Senhor me chama para caminhar, e eu quero caminhar com o Senhor, comprometido com aquilo que o Senhor é comprometido. Somos vasos de barro, que temos um tesouro dentro de nós. Nós precisamos valorizar essa presença e buscá-la com toda a nossa força. É ela que vai nos sustentar. Sabe por quê? Porque a partir de Jesus, a partir de nos tornar filhos de Deus, a fé vai fazer com que a gente não olhe mais para aquilo que são as coisas que estão ao nosso redor, as circunstâncias, mas vai fazer com que a gente enxergue aquilo que ainda não está visível, mas está acessível. Então aguarde o tempo de Deus, espere nele, confie nele. Sabe, a palavra crer
Ela aparece 98 vezes no Evangelho de João. E crer fala em confiar, fala em permanecer. E não é só aceitar Jesus, meus irmãos. Não é apenas estar nele, mas permanecer nele. Aleluia. Até que ele venha. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por tudo, Senhor. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do teu Filho, Jesus Cristo, e as doces consolações e unidade do teu Santo Espírito estejam hoje e permaneçam conosco até a vinda de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana, e que nós possamos dar a resposta daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.